Olá, o Universidade Aberta está começando e dando continuidade à nossa série de entrevistas especiais. Hoje nós vamos conversar sobre mais um programa de extensão aqui da UPF que vem desenvolvendo ações de enfrentamento à pandemia. O programa que trazemos hoje agrega 3 projetos de extensão e inovação. Durante esses meses de pandemia, foram transmitidas lives, treinamentos para estudantes do ensino médio e ainda foi produzido um software de gestão dos casos de Covid-19 em parceria com prefeituras da região. Mas antes de conversarmos com o nosso entrevistado de hoje, eu convido vocês para entenderem um pouco mais sobre o doutorado. E aí, vamos descomplicar? O doutorado oferece um conhecimento teórico mais profundo do que o mestrado acadêmico. Ele é voltado para quem pretende seguir carreira acadêmica como professor ou pesquisador. O curso normalmente tem duração de 4 a 5 anos, sendo que as leituras, produção de artigos e de tese exigem muita dedicação e pesquisa. Ao final do curso, o aluno precisa entregar um projeto de pesquisa e irá elaborar uma tese, a qual deve ser inédita e representar um avanço do conhecimento na área pesquisada. Se aprovado, ele recebe o título de doutor. Também existe a opção de pós-doutorado, que é um curso que funciona como um estágio para aplicação do conhecimento adquirido no doutorado. Não foi difícil entender sobre o doutorado, não é mesmo? Espero vocês então na próxima semana para a gente conferir o que é um bolsista Paidex. Até o próximo Descomplica a Ciência. Até mais! Obrigada, Vitor. Mas agora voltando ao nosso assunto de hoje. Vocês já pararam para pensar em como a tecnologia está ao nosso redor o tempo todo? E como ela pode influenciar o nosso dia a dia para o lado positivo, mas também para o lado negativo? Chamar a atenção para estes aspectos, além de trabalhar com todas as potencialidades da tecnologia digital, são alguns dos objetivos de um programa de extensão aqui da UPF. Durante a pandemia, as ações tiveram continuidade. Para saber mais como este trabalho foi desenvolvido, fique com a gente, que a Universidade Aberta está só começando. O programa de extensão Conexões Tecnológicas tem como objetivo estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas criativas, inovadoras e, além disso, também atrair a atenção de novos estudantes para a área. Para atingir estes objetivos, o programa conta com os projetos Fábrica Experimental de Desenvolvimento e Teste de Software, Zion, Segurança, Privacidade e Pluralidade na Era Digital e Zcoders, capacitando novas gerações de programadores. Quem coordena este projeto e está aqui com a gente hoje é o professor Marcos José Brusso. Professor, seja muito bem-vindo à nossa Universidade Aberta, nessa série especial de entrevistas que estamos fazendo, falando um pouquinho das ações que foram desenvolvidas durante a pandemia, neste primeiro semestre, pelos programas de extensão, de pesquisa aqui da universidade. E, sem dúvida nenhuma, não é, muito se falou de tecnologia e muito se usou da tecnologia digital durante esse período de isolamento, não é, professor? Vamos falar um pouquinho das principais ações que foram desenvolvidas. Ok, obrigado. De fato, a nossa sociedade passou por uma transformação nesse ano de 2020 em função dos efeitos da pandemia da Covid-19, né? Em que muitas das nossas ações e da forma com que nós nos relacionamos, na forma com que nós trabalhamos, na forma com que nós estudamos, os mais diversos aspectos da nossa sociedade foram impactados pela reclusão social, pelo isolamento social causado pela pandemia. E a sociedade precisou buscar ferramentas, né? Não só ferramentas na área da saúde para tratar das pessoas, né? Mas precisou buscar ferramentas para resolver os seus problemas práticos do dia a dia, né?
problemas de comunicação, empresas que deixaram de ter clientes sendo atendidos dentro da loja, escolas que tiveram as portas fechadas e os estudantes tiveram que ficar em casa. E uma das principais ferramentas que a nossa sociedade encontrou foi a tecnologia da informação, né? Pessoas, né, que faziam pouco uso de celulares e dispositivos conectados, no geral, dispositivos conectados à internet, precisaram criar contas em redes sociais para se comunicar. Empresas que só vendiam na sua loja física precisaram, de alguma forma ou outra, ter um canal virtual para poder oferecer seus produtos e atender seus clientes, mesmo que um número num aplicativo de mensagem instantânea. Professores que sempre tinham dado aula com os alunos, né, sentados na sua frente na sala de aula, tiveram que se adaptar para poder atender as suas turmas trabalhando remotamente. E como nós estamos nesse momento, né, remotamente aqui fazendo a gravação do programa. E em muitos aspectos a sociedade não estava preparada para isso, né? E nós, como programa de extensão e os diversos projetos dentro do Conexões Tecnológicas, a gente busca justamente fazer a ideia de conexões tecnológicas, é porque esse programa ele é um link entre o que acontece dentro da nossa academia, né, aqui dentro da universidade, os nossos cursos de graduação que a gente tem na área. Nós temos na área de tecnologia o curso de ciência da computação, o curso de engenharia de computação, análise de sistemas, temos o mestrado em computação aplicada, especializações na área de tecnologia de informação. Então, fazer esse link com a sociedade, com as escolas, com as empresas da área de tecnologia da informação, para que a sociedade tenha soluções para os seus problemas, mas também que essas soluções não venham a criar novos problemas. Passa, sem dúvida, não é, professor, até por uma educação digital, né? Que a gente fala tanto que realmente isso já deveria vir da formação desde o ensino médio, né? Porque a tecnologia de informação entrou na nossa vida, mas não necessariamente nós estávamos preparados e a gente sabe utilizar ou mesmo se proteger da melhor forma, não é, professor? Então, isso é muito importante, esse trabalho que vem sendo desenvolvido. A gente usa o termo cultura digital, é mais do que educação digital, porque a vida digital está imersa hoje nos mais diversos aspectos, né, da nossa cultura, no entretenimento, né, na educação, na comunicação, e mesmo essas... Primeiro, nós temos gerações que não são nativos digitais, como é os nossos casos, né, e que tivemos que aprender a usar as tecnologias com o tempo. E temos gerações também que são nativos digitais, que já nasceram na geração Z, por exemplo, né? que já tiveram contato com as tecnologias numa idade muito, muito precoce e que são excelentes usuários das tecnologias, mas que também não têm, às vezes, o conhecimento suficiente para fazer um bom uso. E aí dentro, então, por exemplo, das ações, né? Então, falando das ações agora nesse período de 2020, de período da Covid. Nós tivemos preocupação em trazer conhecimento, trazer formação para a sociedade sobre justamente os aspectos, né, sociais, os aspectos legais, os aspectos... as possibilidades que a tecnologia tem para a vida das pessoas, mas também aqueles aspectos que geralmente não são tão visíveis para quem não é da área. O projeto Zion, que trabalha com a questão da segurança de dados, segurança dos dados dos usuários de computadores normais, desktop, notebook, mas também quando eu falo computador, eu incluo os nossos computadores de bolso, que são nossos computadores móveis, que hoje é o principal recurso computacional que as pessoas fazem uso. As pessoas estão oferecendo muitos dados, né, da sua vida para os desenvolvedores dos aplicativos, para outras pessoas que fazem uso desses aplicativos, e muitas vezes não tem preocupação com isso. Nós falamos da questão e aí, em função disso, da privacidade. Quando a gente fala privacidade, é a privacidade da pessoa, a privacidade do usuário, né?
Privacidade é um direito, é um dos direitos fundamentais nas democracias. Eu decidir o que eu quero sobre mim que as outras pessoas saibam. Eu ter o controle sobre o que cada pessoa pode saber sobre aquilo que é da minha intimidade. E quando fizemos uso das tecnologias da informação, muitas vezes não temos preocupação com a nossa privacidade. Então, dentro do Zion, por exemplo, a gente teve que se adaptar, né? E foi uma excelente oportunidade para se reinventar. Como todas essas outras áreas, né? Como eu citei, o comércio, a educação, né? No Zion, a gente fazia muito mais ações nas escolas, nas entidades, dentro da universidade, fazia bate-papos, fazia cine-debates, fazia palestras, aulas abertas, né? E aí agora nós fomos para o mundo digital também, né? Não só discutir o mundo digital, mas também nos apresentar nesse mundo virtual, com lives, né? Uma das lives, que foi a primeira que a gente fez logo após o início do confinamento, né, foi sobre fake news em época de pandemia e isolamento social. Essa é uma discussão que a gente tem que ter enquanto sociedade, né? As pessoas estão cada vez mais consumindo conteúdo nas redes sociais, sem passar, a maioria deles, por um crivo jornalístico, como nós temos na nossa televisão, que tem uma preocupação jornalística de oferecer aquilo que se acredita que seja a verdade, e que, se por algum motivo cometer um equívoco, vai ser feita uma comunicação posterior e assumir que a empresa de comunicação cometeu um erro. Agora, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, né, muito do que está circulando hoje em dia são fake news, né? São conteúdos, boatos, que são lançados, às vezes, muito por questões políticas, mas que se aproveitou esse momento de pandemia. Tá? Toda essa preocupação das pessoas de ficarem em casa, inclusive, professora, de ter uma solução para o problema que está nos batendo a porta, né, da Covid. Então, começaram a circular notícias de soluções mágicas, ou colocando culpa pela pandemia em torres de telefonia 5G, né? Tratamentos que não têm menor comprovação científica. Esse ambiente potencializou que a circulação de fake news fosse aumentada. E é isso que a gente quer discutir com a sociedade e apresentar oportunidades de reflexão. Inclusive, a gente vai falar mais sobre fake news no segundo bloco, mas agora a gente vai para um breve intervalinho comercial, só que antes vamos conferir o depoimento de um dos alunos bolsistas do programa, João Otávio dos Santos, acadêmico do curso de Ciência da Computação. A minha participação no projeto é, na maior parte, de planejar e de ministrar os treinamentos e oficinas que a gente propõe para os voluntários. Isso acaba se dividindo em duas partes, que é estudar o conteúdo e o material em si, e depois a parte de passar para eles o que precisa ser ensinado. Os treinamentos eram para ser originalmente presenciais, mas com a questão da pandemia e toda essa situação social, eles acabaram virando encontros online. Isso gerou algumas necessidades diferentes de se adaptar para essa situação nova e de fazer alguns materiais extras, algumas coisas diferentes para ajudar os voluntários que não iam estar tendo uma aula presencial que talvez fosse ser mais fácil para eles. Estamos de volta com Universidade Aberta. Hoje estamos conversando com o professor Marcos José Brusso, do Instituto de Ciências Exatas e Geociências aqui da UPF, mais conhecido como ICEG. Além de professor, ele coordena o programa de extensão Conexões Tecnológicas. Mas antes de voltarmos a conversar com ele, vamos saber um pouquinho mais sobre as fake news no nosso quadro Fique Sabendo. Fake news. O que essa palavra significa? Traduzido para o português, ela quer dizer notícia falsa.
Este tipo de notícia tem como objetivo enganar alguém, mostrar aquilo que não é verdade. A internet possibilita que as fake news se espalhem com uma velocidade cada vez mais rápida, e as redes sociais aceleram ainda mais esse processo. Para não sermos enganados, devemos ter atenção com o conteúdo que a gente consome e compartilha. Por isso, é necessário tomar alguns cuidados, como verificar a fonte da notícia, ler o texto completo, olhar a data de publicação e pesquisar o assunto em outros veículos de informação. Antes de confiar em uma publicação, confirme que ela é fato e não fake. Professora, a gente acompanhou agora, né, no nosso quadro Fique Sabendo, a questão das fake news, né, as notícias falsas, que nós, jornalistas, inclusive, a gente questiona muito esse termo, professor, porque o momento que a notícia não pode ser falso, não é? Agora, realmente, as fake news sempre existiram, né? Eram boatos, eram as fofocas, só que agora tomaram uma proporção muito grande em função das redes sociais. E agora, durante a pandemia, como o senhor mesmo trouxe no nosso primeiro bloco, podem até matar, não é? Fake news aí muito perigosas, não é, professor? Por isso, da importância também dessa sensibilização e dessa orientação para a população, como foi feita aí nas lives que foram promovidas pelo programa. As pessoas geralmente não se preocupam com as consequências que pode ter no momento que compartilha uma postagem, uma mensagem que recebeu, que não foi verificada e que pode ser falsa, né? Uma outra live que a gente fez dentro desse período foi sobre os golpes digitais. Então, não é só questão sobre o risco que pode ter para a saúde das pessoas, o nosso risco enquanto sociedade, enquanto democracia, que essas notícias estão... Notícias não, esses boatos, né, vamos chamar assim, então, Nádia, estão causando. Mas a segurança dos dados e da privacidade, inclusive financeira das pessoas, pode estar em risco. Vou citar, por exemplo, algumas coisas que apareceu na nossa live sobre golpes digitais. O pessoal recebendo mensagens, passando pelo banco, dizendo que temos um problema na sua conta corrente, mas em função da Covid a agência está fechada, então entre nesse link e atualize seu cadastro. Isso sendo repassado. Só que esse link levava para uma página falsa, que imitava a página do banco, onde tu entrava com teus dados, tua conta, tua senha, teu CPF, entregando isso para criminosos. Então, são essas ações das pessoas refletirem antes de fazer qualquer coisa com o seu dispositivo, refletir antes de clicar num link, refletir antes de baixar um arquivo, antes de compartilhar uma mensagem, porque isso pode ter consequências muito sérias para nós como sociedade, enquanto usuários. Então, esse tipo de reflexão é muito importante e a gente tem feito nesse período. Pois é, professor, e será que as pessoas estão mais cuidadosas, não é? Até em função aí de todas essas notícias de golpes digitais ou até mesmo de fake news, as pessoas estão mais conscientizadas do perigo das redes ou ainda temos muito a avançar nesse sentido? Não, tem muito, tem muito. As estatísticas de ataques, invasões aumentaram nesse período. Então, se acentuou. Provavelmente, assim, você tem como uma das hipóteses, um dos motivos é justamente por pessoas que usavam muito menos a tecnologia e passaram a usar agora sem ter devida formação, sem ter uma devida conscientização sobre as consequências. Pessoas que são de outras gerações, né, que viam seus netos presencialmente e agora estão vendo pelos aplicativos e estão se encantando com essa tecnologia, entrando em redes sociais, que não faziam parte antes, né? Empresas que, como eu falei, só vendiam presencialmente e agora estão tendo que ter um ponto de presença no mundo virtual e que não estão preocupadas. As coisas tiveram que acontecer com muitas pressas, Nath, né? E isso acentuou. Então, não, temos ainda muito problema, por isso que essas ações de extensão que a gente faz na universidade, elas são importantes para a nossa sociedade. Precisamos aumentar a consciência das pessoas sobre os impactos e os riscos das tecnologias. E a preocupação também com a formação de novas gerações, não é? Desses jovens que vêm por aí já nativos digitais. E, inclusive, a gente acompanhou antes o depoimento do João Otávio,
E o João Otávio ele esteve envolvido numa ação bastante interessante com alunos do ensino médio, não é, professor? Isso aí. Durante a pandemia, inclusive. Todos esses aplicativos que nós usamos, todos esses softwares que nós usamos no computador, nos nossos dispositivos móveis, foram desenvolvidos por programadores, né? Por desenvolvedores de software. Então, essa área dentro do mundo do trabalho, ela não teve impacto, pelo contrário, em termos de empregabilidade agora nesse período. O programador não está perdendo emprego, muito pelo contrário. As empresas estão tendo que contratar provedores de soluções para montar uma loja virtual, para ter um aplicativo, a escola para ter uma solução. Então, isso só tem aumentado. A Associação Brasileira das Empresas de Software, ela fez uma projeção para 2024, nós vamos ter no Brasil 450 mil vagas em aberto na área de tecnologia de informação, faltando profissional. Ou seja, além do que a academia está colocando no mercado de formação. E aí, em função disso, a gente tem diversas ações para mostrar para os alunos, principalmente do ensino médio, né, como é que é a profissão, o que faz, que tipo de coisa um desenvolvedor de software vai trabalhar. E uma dessas ações é a Olimpíada Brasileira de Informática, justamente que é um evento anual organizado pela Sociedade Brasileira de Computação, que envolve alunos do ensino médio e primeiro ano do ensino superior. É assim os moldes das outras Olimpíadas temáticas, por exemplo, a Olimpíada de Informática, as Olimpíadas de Astronomia, de Física, mas essa é da área de Informática. E nós temos com a modalidade de programação. Então, a gente pega alunos que nunca programaram na vida, né? Alunos de escola pública, e damos uma formação para eles poderem participar das Olimpíadas. Esse ano também tivemos que ajustar, né? Sempre era presencial aqui nos nossos laboratórios da UPF, tivemos que ajustar a modalidade de treinamento para fazer online. Então, tivemos alunos de Marau, tivemos alunos de Soledade, tivemos alunos de diversas, não só de Passo Fundo, né? De outros locais da região, que tiveram uma preparação, que não tinham contato nenhum com programação, né? Eram usuários do computador simplesmente, mas não sabiam programar. E aí o João Otávio, que é o nosso bolsista da Paidex aqui da universidade, né, fazia um treinamento online para eles poderem participar da Olimpíada. Já teve a primeira etapa da Olimpíada, foi em agosto, né? E agora estamos aguardando, daqui uns dias vai ter a segunda etapa, que aí é local, teve a local, e aí os classificados vão para a regional e depois vão para a nacional. Olha só, que interessante, não é, professor? Parabéns realmente por esse trabalho e parabéns também ao João Otávio que se envolveu nesse treinamento. Professor, e uma outra ação desenvolvida que foi muito importante também foi esse desenvolvimento desse software junto com prefeituras, 2 prefeituras aqui da região, para monitorar os casos de Covid, não é? Também bastante importante essa parceria que só uma universidade comunitária pode proporcionar para a região. Isso. Esse foi um projeto desenvolvido, uma ação desenvolvida dentro de um dos nossos projetos, que é a Fábrica Experimental de Desenvolvimento e Teste de Software. A Fábrica Experimental é algo no estilo dos escritórios modelos, né, dessas que a gente tem dentro das universidades, né, em que os alunos podem já ter um contato com como é o trabalho dentro da profissão que ele escolheu. E dentro da fábrica de software, né, nós tivemos uma demanda aí que surgiu, que foi atendida, então, por professores, extensionistas e alunos que estão envolvidos nesses projetos, que resultou num aplicativo, foi oferecido e foi usado, que foi feito em colaboração com a Secretaria de Serafina Correia e de Soledade, né, para o gerenciamento e gestão dos casos da Covid, já o referenciamento, informações estatísticas sobre os casos, né, trazer dados, melhor, trazer informações para os gestores públicos a partir dos dados da Covid que eles têm. Pois é, olha só, né? Os moradores aí de Soledade, de Serafina, muitas vezes aí acessam esses dados e nem sabem que tem, né, todo esse expertise da UPF aí, de um programa de extensão da UPF que está participando, né, dessas informações tão importantes agora nessa época que a gente está vivendo, professor. Isso, nós somos uma universidade, né? E a universidade tem essa função, né? Nós temos que fazer ações que promovam a integração do conhecimento, da formação que a gente tem aqui dentro, né? Nosso conhecimento acadêmico, nosso conhecimento científico,
com os problemas da sociedade ali fora, levar soluções para a nossa comunidade. E a nossa universidade, como comunitária, ela se empenha muito nisso. Certamente. Professor, a gente está finalizando, só para a gente saber como é que vai ser agora esse segundo semestre, né? Já estamos aí no mês de setembro, segue, infelizmente, não é, a pandemia, também seguindo também todos os protocolos de segurança aí determinados pelos organismos de saúde. Alguma coisa já prevista no programa, professor, agora para essas próximas semanas, próximos meses? Sim. Continuaremos com as lives no nosso canal, Zion Privacidade. Então, quem quiser ver, já estão lá gravadas as anteriores, né? Sobre fake news, sobre golpes digitais, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Continuamos com as lives, mas nós temos uma coisa que já está para ser lançado assim, nas próximas semanas, que é pelo projeto Z-Coders, esse que promove a formação de alunos do ensino médio, que é o projeto Go Code Blocks. É uma parceria que a gente já tem 4 anos com a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, em que é uma formação para alunos do ensino médio no desenvolvimento de aplicativos. Nós ensinamos a galerinha que nunca programou na vida a criar apps para os seus dispositivos móveis, tá? Que esse ano vai ser também totalmente online. Então, inclusive, possibilitando que alunos de outras cidades, porque nos anos anteriores, como era presencial, estava limitado restrito a alunos aqui de Passo Fundo. Então, nós vamos abrir as oportunidades, né, por fazermos na forma remota. Então, é o Go Code Blocks. Em poucas semanas vão estar lançando aí esse projeto. E os alunos podem se inscrever diretamente ou é através das escolas? Como é que vai funcionar? Já vamos dar um spoilerzinho aqui para o pessoal ficar de olho aí nessas inscrições. A gente lança um formulário, não é pela escola, ele tem que ser aluno matriculado numa escola de ensino médio, né? Assim que lançarmos a publicidade dessa ação, a gente lança um formulário na web, em que o aluno vai lá, coloca nome, escola, contato, já fizemos uma seleção online mesmo ali, com uma prova de lógica, e a partir daí os alunos abrimos acesso e participam do nosso curso. Então, vamos ficar de olho aí, né? Já fica esse recadinho aí para todos os alunos aqui da região, e não só da região, não é? Como o professor falou, já que vai ser online, também a gente amplia bastante aí essa participação. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Universidade Aberta, não é? Obrigada também pelo depoimento do João Otávio, e parabéns por esse trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Mais esse trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela universidade no enfrentamento da pandemia. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, está mostrando aí, seguimos trabalhando, tentando fazer o que nós podemos aí para contribuir com a sociedade nesse momento tão difícil, né, com tantos problemas novos. Certamente. E na semana que vem nós vamos conferir mais um projeto ou programa de extensão ou pesquisa aqui da universidade que vem ajudando a comunidade de toda a região a enfrentar a pandemia. Eu espero você. Até lá!